Sou Raul, senhor que se envolve com Fiesp, família muito, muito poderosa no Brasil, junto com o senhor, amigos de presidentes. Eu acho que o senhor é amigo, conhece o próprio Temer, Conheço o SCAF. todos, a gente tem conhecimento. Amigos de infância, inclusive, cara, bebendo direto da fonte lá de cima, senhor Raul. Qual é o cenário que o senhor vê para o país nesses próximos 3 anos e meio aí de governo de PT? Como que o empresário está tocando a vida? Quais as pessoas que de fato injetam muita grana na economia brasileira? Como que eles estão vendo? Dá um overview geral aí. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu estou pessimista, mas eu não quero desanimar você, porque você não tem outro caminho, né? Não tem. Vou fazer o quê? Tem que ir. Você não tem. Eu me lembro muito da história de um amigo, muitos anos atrás, que ele teve um estresse violento no trabalho dele e o médico aconselhou ele a parar. E ele parou pelo menos 45 dias. Depois de um determinado tempo, eu recebi um convite dele para que para que fosse a inauguração da nova loja dele. Que legal. E eu fui e ele abriu o discurso da inauguração da loja dizendo o seguinte: pessoal, eu estava extremamente desanimado com o Brasil, com a política, com tudo, com a crise, com tudo que estava acontecendo, tive um estresse. Parei 45 dias, não vi notícia, não vi televisão, não vi mais nada e inaugurei essa loja. É isso. É o que eu posso dizer. Então, você tem que se preocupar, claro, com a situação do país, sem dúvida. Montar um colchão financeiro para se preparar. Se prepare, mas você não pode parar. É você isso. tem que continuar, não tem jeito. O país precisa do que você fabrica, do que você produz. O país precisa. O que você tem que saber é como você vai contornar esses caminhos. Aí que vai valer a tua inteligência, a tua sagacidade e aquilo que falou o Felipe muito bem. Você tem que pensar em como fazer uma vida econômica, poupar, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você me perguntasse, você acha que eu devo investir? Eu posso lembrar daquilo que meu pai falava. Aquele que nunca parou, né, jamais será alcançado por aquele que parou. Mas eu acho que prudência e sopa de canja de galinha, né, não fazem mal a ninguém. Eu lembro que em dezembro ou novembro a gente estava com um projeto muito grande que inclusive vai rolar agora dos Estados Unidos, é aquele negócio de exportação que eu comentei contigo. E eu lembro que eu liguei pro seu Raul, falei, Raul, cara, eu tô precisando de mais espaço, a gente não consegue crescer mais aqui, eu vou ter que alugar um galpão, o senhor não tem uma indicação, tal. O senhor falou assim, cara, segura. Eu falei, mas Raul, fica tranquilo, eu não vou sair daqui. Ele falou, não é por isso não, cara. Você não sabe como que vai ser a economia e tudo mais. E, cara, o senhor Raul foi prudentíssimo nesse conselho e graças a Deus que eu escutei. Porque não dá. Por isso que eu falo. Cara, o mercado embicou. O mercado embicou 2 meses depois, embicou para baixo. E o espaço deu. Não fique pessimista. Sabe o que você faz? Chega em casa, faça como eu, que vivia de notícia, porque eu tive anos de rádio e televisão, havia 5, 6 noticiários por dia, eu andava no carro noticiário. Hoje não. No carro eu ouço música, leio lá meu YouTube Music com meus artistas prediletos. Sim. Chega de noite, eu pego minha esposa, é Netflix, é Prime Video, é tudo. Se tiver futebol, mas noticiário eu não vejo. É isso, eu também me parei. informo pelos grupos de WhatsApp que eu ainda pertenço. Sim. E eu vou vendo tudo que está acontecendo ali. Mas eu não me meto. Não faz mais parte do teu dia a dia senão você vai ficar consumo. doido. Porque, infelizmente, nós estamos com... Como é que você pode confiar num governo que foi eleito de uma forma estranha, desde o processo... No STF, desde o processo da soltura do atual presidente, que eu prefiro nem falar o nome, mas desde o processo de soltura dele, que anularam os processos, ninguém inocentou ele. Exato. Anularam. E é uma narrativa que se constrói, né? Se constrói, E depois nós temos uma ditadura do judiciário que foi uma coisa absurda. Nós vivemos hoje um regime de quase exceção. Exato. Que hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, e o que é pior, ele nomeou uma equipe péssima. Porque em outras épocas, quando ele foi presidente pela primeira vez, ele nomeou para a economia Henrique Meirelles. Exato, uma equipe boa. Meirelles é um homem respeitado no mercado financeiro. Se o presidente sozinho não faz nada, ele precisa de uma equipe. É verdade. Eu até entendo que você nomeei o Haddad, que o Haddad não entenda de economia. Eu não acho que isso seja tão depreciativo assim. Sim. Porque se você é um grande empresário... Você tem noção das coisas tem noção e equipe abaixo de você. O que você tem que fazer é, como se diz, o próprio Peter Drucker falava também, era dos ensinamentos dele.
A tendência de um chefe competente é cercar-se de assessores competentes. É isso. Eu tinha um empresário do Rio Grande do Sul que falava, Raul, você tem que arrumar uma boa secretária, porque uma boa secretária ou secretário, ele faz 50% do teu trabalho. É isso. Ela te ajuda. Resolve demais. Os teus pequenos problemas que você está lá batendo naquilo ali. E que atrapalha demais. Que atrapalha demais. São coisinhas, são coisas que elas entendem errado e atrapalham você. Você pensa de uma coisa errada, não é aquilo. Então, é importante. E isso a gente tem que ter esses assessores competentes. Se o Haddad consegue colocar assessores competentes e tira a ideologia de lado e fala, vamos dirigir isso como um país moderno, o país vai para frente. Vai. Agora, se ficar com ideologia, não vai. Cara, eu sinto até que o Haddad está com uma intenção boa. Por incrível que pareça. Ele está sentindo a pressão. Ele, se você for por esse caminho, você já era, pô. Exato. Só que a questão é que ele em cima mata. Toda hora ele cria até rusgas com o Roberto Campos. Com o Roberto Campos. E o Lula vai lá e coloca fogo na lenha, porque ele quer colocar a culpa de toda a merda que está acontecendo, desemprego aumentando e tudo mais. E assim, e que é louco, porque assim, eu vejo a esquerda comemorando que o câmbio caiu. Mas ninguém entende o que está acontecendo por trás, que não tem nada a ver com as ações. Não tem nada a ver com coisa. É um efeito dominó que a economia inteira, e essa é a macroeconomia, ela está inteira ligada. Uma coisa que acontece lá na China influencia aqui, uma coisa que acontece na Europa influencia aqui, e muitas vezes a esquerda acaba comemorando notícias aleatórias que estão influenciando positivamente a primeiro momento a economia, como um feito do Lula, e no final não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver. E no longo o dólar prazo tem que ser mantido alto, porque infelizmente prejudica as nossas exportações, se o dólar abaixar demais. O que segura a balança do país. É claro que para importação é bom. Você está comprando teu material vindo de fora, para você é ótimo que baixe. Mas para exportação é ruim. E hoje o carro-chefe da nossa balança é o agronegócio, as commodities. E que é tão criticado. Então tu tem que ter um tempero que eu mesmo não tenho capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Mas uma autoridade como o Roberto Campos, eu sou fã do Roberto Campos Neto, porque eu conheci o avô. Que legal. O Roberto Campos, conheci ele pessoalmente. Que legal. Era muito amigo do meu primo do Rio de Janeiro, meu primo Jamil Haddad. A família da minha mãe é Haddad do Rio de Janeiro. Que legal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver? Não, mas era Haddad do Rio de Janeiro. Teu primo Haddad, só não sabia. O Jamil Haddad foi prefeito do Rio de Janeiro. Que legal. Senador da República, e o homem que era médico, e ele que deu, na verdade, o impulso dos genéricos começou na mão dele. Que legal. O Serra depois adotou. Porque ele levou a coisa para frente e adotou. Mas foi dele. E o irmão dele, o Samir, eram muito amigos, e do Mário Henrique Simons, e do Roberto Campos. Eu tive a oportunidade de conviver com eles, de jogar até uma partida de xadrez com o Mário Henrique Simons, que era um grande xadrista. Então, quer dizer, eu vi palestras do Roberto Campos, era um homem era uma sumidade. Na época era chamado de Bob Fields, que vendeu o Brasil para os americanos. Não foi nada disso. Sim. Sabe? Então eles estigmam e mentem. Lamentavelmente, o nosso jovem acreditou. Infelizmente, o jovem universitário brasileiro, a vitória do atual presidente não foi conquistada através dos votos dos mais pobres. Porque esses mais pobres sempre votaram nele. Sim. Lá do Norte, Nordeste. Exato. Já eram votos Votos de cabresto, votos antigos, aquele pessoal tal. Quem votou, quem decidiu essa eleição, foram os jovens. Teus primos, meus primos, sobrinhos, parente, filho de amigo, filho... O senhor presenciou isso? Alguém da família jovem votando no Lula? Muito. Eu também. Muito. E sobrinhos meus falam, tio, você não sabe, eu trabalho num escritório, que nesse escritório todo mundo, os caras da minha idade, são todos... Todos Lula. Exatamente. Quer dizer, levados por uma mídia... Cara, estão sendo... Porque eles não estavam entendendo. Eu, por exemplo, alguém me perguntou, mas vocês bolsonaristas... Eu nunca fui bolsonarista. Eu também não. Eu fui um homem de direita sempre a vida inteira. Exatamente. As pessoas falam que eu sou bolsonarista, eu sou gado bolsonarista, bolsominion. Cara, eu também nem acho que o Bolsonaro é tudo isso. Eu acho que o Bolsonaro é um cara que soube montar um time. Ele montou um time muito bem. Bom. Ele, desde o começo, ele sabia que ele não tinha capacidade de economia, chamou o que ele considerou melhor, que era o Paulo Guedes. Que é o que eu falo pro Haddad fazer. Melhor ministro da economia do mundo. Ele não tem que ficar discutindo. Cara, o Paulo Guedes, eu lembro que quando ele trouxe as métricas lá da economia, pós-pandemia e tudo mais, nas reuniões que aconteciam lá fora, todo mundo falava que o Brasil ia crescer X e os outros países Y. E ele disse, cara, e para não falar que é mentira, tá gravado. Ele falou,
vocês vão rever as suas projeções, o Brasil vai crescer X% mais do que vocês estão projetando e vocês vão crescer X% menos. E aí foi lá e acertou na cabeça, cara. Foi o melhor eu vou dizer uma coisa, ministro. O Brasil cresceu no meio de uma pandemia, Exato. né, da situação de guerra da Ucrânia, que mexeu com nossos fertilizantes, que o Bolsonaro teve a qualidade de ir lá falar com o Putin e garantir os fertilizantes para nós. E foi criticado. Falando que estava se aliando à Rússia. E olha quem está se aliando à Rússia. Isso. O PT criticou pra caramba e agora o Lula tá amiguinho dos caras. Não, mas sempre foi. Mas acontece que eles tinham que arrumar coisa para criticar. Exato. E na pandemia, não se esqueçam. Eu tenho certeza que você, talvez que está nos... foi um dos que foi prejudicado pela pandemia, teve que fechar a sua empresa. Porque eu mesmo perdi salas de escritório que eu tinha alugados por gente que estava em pleno desenvolvimento, que trabalhavam com RI, né? E as empresas cortaram tudo. Eu conheço um prédio onde eu tenho uma sala de escritório, o sujeito tinha 30 salas alugadas. Caraca. E ele teve que devolver tudo por quê? Porque era aula de cursos presenciais. Parou tudo. Então, quanta gente quebrou por causa dessa pandemia? Só quando eu critiquei a porra da máscara, meu Deus do céu, cara. Eu quase tomei bloco do Instagram. Eu fiquei do Instagram. Eu fiquei 7 dias sem poder responder inbox, sem poder fazer algumas ações lá pelo Instagram. O Instagram, não foi... Não, a própria rede social me bloqueou porque eu falei que essas máscaras de pano eram um absurdo, simplesmente sem análise, simplesmente entrar. Cara, hoje tem estudo que máscara de pano não serve pra porra nenhuma. Isso. Cara, mas na época você não podia falar nada. Sabe o que é louco? Você não tem liberdade de expressão, cara. A partir do momento que você não pode questionar, fudeu. Isso, porque você não consegue... Você tem que aceitar a verdade absoluta. Você tem que aceitar a verdade absoluta. E quando que existe verdade absoluta? Nenhuma verdade absoluta. Nenhum de nós aqui nem sabe a nossa. Nada, é verdade. Então, eu cara, com 70 anos, vocês acham que eu não sei nada. Exato. Ainda acho que preciso aprender muito. Todo momento a gente está se redescobrindo, descobrindo novas formas e tudo mais. Então, cara, a partir do momento que você não pode questionar, a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, cara. Que é uma coisa que aconteceu muito perigosamente com o nosso STF, tolindo essa liberdade de expressão. Exatamente. Você não podia falar Eles nada. Eles queriam ganhar uma eleição de qualquer maneira. Teve coisas que eu quis falar, e apesar que eu quis que se foda, eu fui pra cima daquele negócio, mas teve gente que mandava assim, Felipe, você pode ser preso, bicho. É verdade. Eu não incomodei tanto assim, apesar da página naquela época ter atingido 2,5 milhões de pessoas, que foi bastante, mas eu sou pequeno. Né? Então, pensa, se eu tivesse 2 milhões de seguidores, com certeza eu teria sido perseguido. Estaria perseguido, como foram. Como foram vários. O Rodrigo Constantino. Exato. Então, foram desmonetizados. Foi uma situação terrível. E outra coisa interessante, que eu vi a explicação do Bolsonaro, inclusive numa palestra, que ele falava o seguinte, gente, eu acho que eu quero dar o direito a quem quiser ir trabalhar, que trabalhe. Exato. Quem quiser ficar em casa, fique em casa. Exato. O que eu não posso aceitar é um trabalhador, um vendedor ambulante que vende os drops, vende lá chiclete na balsa. A pipoca e tudo mais. A pipoca, para pegar esse dinheiro e levar comida para sua família. Exato. Não é para você falar para o cara, fica em casa. Populismo puro isso Populismo puro. Não, fica em casa. Porque queriam derrubá-lo. Exato. Então, porque queriam derrubá-lo, morreu um monte de gente. E conseguiu, cara. Conseguiu. Por incrível que pareça, a esquerda conseguiu, através da pandemia, pintar um demônio no Bolsonaro. Exato. E, claro, ele teve falas ruins e tudo mais. Eu acho que faltou muita assessoria para ele num determinado momento. Apesar que eu acho que ele corrigiu isso próximo da eleição. Se ele fosse aquele cara mais comedido, um pouco mais inteligente na sua comunicação, como foi na eleição, ele não teria perdido. Não, porque você não pode comprar uma briga que você não sabe que você não vai sair vencedor. Exato. Quer dizer, você comprou briga com a Rede Globo, então você tem que derrubar a Rede Globo. Exato. Agora, você não consegue e fica brigando, então você briga com fulano e não... É a mesma coisa, você pega um cavalão de 10 metros de altura... Para você enfrentar ele, você tem que ser bom. Exatamente. Se você não é bom, não é lá o... Na mão não vai, pelo menos tenha uma arma. Stallone, esses grandes... É isso. Você não vai derrubar o cara. Se não é autodestruição. Isso. Você pegar um inimigo que você não pode contra... Você tem que se aliar a ele. É uma regra de militar, inclusive. Exatamente. Você tem. A história mostra que muitos países se uniram, né? Para derrubar um aqui, para derrubar outro ali. Eles tinham que se unir com os maiores inimigos para derrubar o mal comum. Exato. Então, ele não fez isso. Eu acho que ele não tomou providências que ele deveria ter tomado. Ele precisou ele faltou ser político. Faltou ser político. No sentido real da palavra, e sabe? Usar Fazer um pouco mais da autoridade dele. Porque no momento que ele quis nomear um delegado federal e falar, não, você não pode nomear esse cara, que é uma prerrogativa do presidente, ele mostrou a fraqueza. Exato. Você entendeu? E quando, por exemplo, falaram assim, olha, a polícia não pode subir os morros.
E ele não falou nada, ficou quieto, Exato. protestou, mostrou fraqueza. E você, quando mostra fraqueza, os outros caíram em cima e derrubaram ele. No momento que você, no lugar que você está, demonstrar fraqueza é o pior o que pode acontecer. E hoje ele está quietinho aqui, com medo de ser preso. O que eles querem, principalmente, é torná-lo inelegível. Eu acho, mais uma vez, como você falou muito bem, ele continua sendo mal orientado. Porque ele não deveria ter voltado ao Brasil. Eu também acho que não. Ele deveria ter ido para a Itália, ficado lá. A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, e essa é mulher mesmo. Essa aí, porreta. É a mulher com M maiúsculo. Exato. Ela daria todo o apoio a ele já tem cidadania lá do local, a ele e a família. Ele ficaria lá, poderia fazer palestras, não só na Itália, apoiá-la mas nos países, inclusive, vizinhos, para explicar o outro lado da moeda, porque venderam uma história. Porque a Europa olha o Lula como salvador da pátria. Isso, a Europa, tem essa ideia. Portugal, eu tenho amigos que moram em Portugal, que eles falam, Raul, aqueles não acham que o homem é o herói. Exato. Você entendeu? Que ele que vai salvar o Brasil. É porque a ONU tá tudo junto com o Lula. Isso, aliás, não precisamos citar. A ONU é do Lula. Nós temos que falar a questão do Trump. Eu vou dizer uma coisa, eu posso garantir isso, apostaria. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, tivesse ganho a reeleição, não teria a guerra da Ucrânia e Eu Rússia. também afirmaria isso. Eu vou dizer uma coisa, eu apostaria. Pena que não dá para saber. Não dá para saber, esse C nunca vai existir. Mas eu poderia apostar tudo dizendo o seguinte, se o Trump fosse reeleito presidente dos Estados Unidos, não haveria essa guerra da Ucrânia e Rússia que vitimou milhares de pessoas. É isso, o Biden é um idiota. Infelizmente. Então, infelizmente. Então, veja bem como é a política e como a política destrói as economias. É isso. Então, agora eu falei... E desfavorece o pobre, que não sabe o que está acontecendo e facilmente é seduzido por um discurso bonito, de picanha, e tudo mais, que no final das contas serve para nada. Uma frase de Abraham Lincoln, que eu gosto muito também, é o seguinte, não fortalecerás o pobre enfraquecendo os ricos. É isso. Ele fala tudo assim, Abraham Lincoln fala isso. Porque quando eu trabalho, eu estou gerando emprego para você. Exato. Você está gerando quantos empregos lá? Exato. Quantas pessoas dependem de você? Sim, diretamente, né? Direto, o empresário japonês, sabe o trabalhador japonês, que é outra cultura, ele à noite ele reza pelos antepassados dele, pedindo proteção aos antepassados, e pede proteção ao patrão, para que o patrão continue dando serviço para ele, ele possa sustentar a família dele. E que Deus um dia lhe dê força para que ele possa ser também um patrão. Exato. Aqui no Brasil, o cara quer matar o patrão, o cara muito por ladrão, safado, sem vergonha. A esquerda coloca isso, pinta o empresário como vilão. Como vilão. E no final das contas a gente está levando, não é querer... Tem muito vilão, claro que tem muito filho da mãe. Vilão. Tem que ser vergonha mesmo. Mas no final das contas o empreendedorismo move a economia, bicho. Exato. Move a economia. E é interesse, inclusive, do capitalismo que o pobre ascenda. Claro. Porque é consumo, é base de consumo. Quanto mais dinheiro na economia girando, mais dinheiro circulando economicamente, cara. Não é interessante. Cara, a base do consumo, se for para a origem mesmo, é comida. As pessoas precisam comer. Claro. Então, simplesmente por existir uma demanda cíclica e refreável e infinita, porque todo dia a pessoa acorda com fome, automaticamente as pessoas precisam comer e aí se vende gado, se vende animal, se vende soja, e aí essas empresas compram vidro, que essas empresas contratam pessoas. A base do consumo é a comida. E quanto mais as pessoas na pirâmide de Maslow lá, né, saem daquela zona de simplesmente se alimentar por sobrevivência e começam a se alimentar por prazer ou irem atrás de moradia e tudo mais, conseguem ascender na pirâmide de Maslow, melhor para a economia. É interessante que o pobre ascenda.